É incrível vocês falando, né? E quanta coisa que tem para uma muda. Eu não imaginava, eu imaginava que a muda era uma coisa bem mais simples, né? Mas ela tem todo um processo, né? Todo um cuidado, né? É bem interessante. Principalmente quando a gente fala de mudas pensando em qualidade, né? Hoje a gente tem setores específicos dentro do agro para fazer certificações de mudas. Hoje a gente tem setores específicos dentro do Ministério da Agricultura para trabalhar essa parte de assegurar a qualidade de muda, de registro de viveiros, de credenciamento mesmo, de profissionais para viveiro. Então, não é uma área menor. Tanto é que o Ministério tem uma área específica para isso. Tem. Várias sementes e mudas. E por isso que quando a gente fala aos produtores que nos assistem, a primeira coisa que eles devem assegurar não é fazer um viveiro. Muitas vezes é procurar um viveiro credenciado, um viveiro que tenha mudas de procedência, as suas mudas de qualidade para fornecer. Sim. É normal que cada um se encaixe dentro de uma etapa do processo produtivo. Né? E hoje a gente tem muitas empresas aí, e agora estendendo, né? Dentro da diversidade de mudas que a gente produz, seja de olerícolas, seja de florestais, seja de frutíferas, né? A gente tem viveiros credenciados para a produção de cada uma. E deixando um alerta, né? As mudinhas de rua, as mudinhas do caminhão, né? Ali, do caminhão da esquina, não são mudas, né? Que têm essas credenciais. Muitas vezes você está levando um problema para casa, está ajudando a disseminar pragas, doenças, e produzindo um resultado muito ruim, muitas vezes, para o desenvolvimento da região, o desenvolvimento do país. Sim. Porque você está levando doenças que vai Exatamente. danificar toda uma região, né? Provocar dano em toda uma região. Elas não são só localizadas para aquele local onde você colocou e instalou aquela mudinha. E quanto maior a escala do produtor, e aí você falou que você tem produtores de grande escala, né? Gente que vai plantar, vai plantar 500, 600, 1.000, 2.000 hectares de floresta, né? Quanto maior a escala, maior o cuidado que se precisa ter em encontrar mudas de qualidade. Sim. Não é produzir mudas num viveirinho simples no fundo da fazenda, com uma sementinha qualquer que encontrou por ali. Né? É verdade. Voltando para o viveiro, né? Antes de liberar essas mudas para o produtor, né? As mudas estão prontas, ou há um lote, né, que foi contratado, e esses lotes vão ser expedidos. Antes da expedição, de liberar esse lote, quais são os cuidados que o viveiro tem com essa muda para fazer a liberação? Isso é interessante. Checklist, né? Isso é interessante. A questão de identificação, quando a gente trabalha com viveiro clonal, a questão de identificação do material genético é primordial. Desde o laboratório até a hora da expedição. O laboratório, cada frasco, cada tubo de ensaio tem uma etiqueta com a data, com o clone, em que subcultivo esse material está, porque isso é uma questão interessante quando a gente fala em laboratório de tecido. É porque, eu vou usar o exemplo da banana hoje, a gente tem variação somaclonal, essas coisas, dependendo da carga hormonal que você usa, né? Então a banana hoje você introduz uma muda de banana no laboratório, você faz 2 subcultivos, no terceiro você tem que descartar, voltar a pegar o material porque a dose hormonal é muito alta. Na TECA a gente trabalha com uma quantidade hormonal muito baixa, então a gente tem clones que a gente está no 100º subcultivo, então a gente não tem variação somaclonal, qualquer outro tipo de variação. Mas a gente tem que informar que data do meio de cultura foi preparado, o código da mina que está replicando, isso daí, que clone, que geração que está, a gente tem que carregar todas as informações. Esse material vai para o viveiro, vai o nome de quem... Essas são exigências do Ministério, né? Ou é um protocolo? É um protocolo nosso, é um protocolo que a maioria dos viveiros de grandes florestais adotaram isso daí para você não ter mistura de material genético. Se a gente comercializa 4, 5 clones, aí o cliente compra o clone A no final e planta parte do clone B junto sem querer plantar, isso é um problema sério para a empresa, né? Até porque às vezes é um material que não vai tão bem na região dele. Voltando para o eucalipto, que quer comprar um material para energia e eu acabo mandando algumas mudas dentro de material com baixo poder calorífico que produz muita celulose, entendeu? Então a identificação é primordial, a gente tem que identificar esse material do começo ao fim do processo, com lotes, com identificação de bandeja, tudo, com data que foi plantado, nome de quem plantou,
E isso segue do laboratório até na hora de expedição. Tá? Amarrado a isso, a gente não falou sobre aquela questão de doenças, tudo, mas tem os espaçamentos que são respeitados também de acordo com o processo. A gente começa com o espaçamento de 100 por 100, com em torno de 730 mudas por metro quadrado, e vai aumentando o espaçamento, e no final a gente chega com 100 plantas. De bancada, você fala. Exatamente. Então a identificação é fundamental. Identificar todo o material genético. Tem que entregar para o cliente aquilo que o cliente conhece. Quem já plantou, o cliente liga lá, eu quero plantar o clone A3. Então eu não posso mandar o clone A8. Eu tenho que mandar realmente o A3 para ele. E aí quando ele chega lá para adquirir os clones, ele já sabe, ele já chega com aquilo que ele quer da compra, do produto que ele está buscando, ou vocês que fazem uma orientação em função, voltando, né, na questão da orientação, como existe uma variedade muito grande desses clones, como que ocorre essa solicitação? Acho que isso é interessante, né? Como eu falei, a teca hoje a gente a gente produz teca para madeira. E os nossos inventários falam, esses testes clonais são medidos todos os anos, nossos plantio comerciais também. Né? A gente fala assim, ó, esse clone está crescendo tanto, esse aqui está crescendo tanto, nessa região com essa característica. Aí o cliente leva 1 ou 2 clones e planta. Depois no segundo ano ele fala, não, eu gostei muito mais desse aqui, esse aqui está se destacando. Porque você planta uma teca hoje, no primeiro ano ele está chegando a 3 metros de altura, né? Se você planta no início das águas. Aí já começa a animar, alguns clones começam a animar o cliente mais do que os outros. Né? Tipo, o clone B não cresceu tanto, eu quero plantar desse A. Eu acho que isso é interessante também para a gente saber, dentro de um viveiro, o que é interessante, né? Para maior produção ou reduzir, vamos dar uma segurada nisso, porque o viveiro faz esse escalonamento, né, dentro do que é produzido.